Vamos agora à treta entre Donald Trump e Elon Musk, que deixou recentemente o governo americano, onde atuou no Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, na sigla em inglês. O embate público entre os dois se intensificou nessa semana. Musk tem acusado a gestão Trump de aumentar o déficit fiscal ao afirmar que projetos de lei de gastos gigantescos estão levando a América à falência. Do Salão Oval da Casa Branca, Trump reagiu aos comentários de seu antigo aliado. Segundo o presidente americano, a posição de Musk se deve à proposta de eliminação dos créditos fiscais ao consumidor para veículos elétricos. Ou seja, o Musk estaria insatisfeito com uma decisão que afeta os próprios negócios dele. E essa é a alegação do Trump. Em meio à troca de farpas, Trump ameaçou cortar os subsídios e contratos governamentais de Musk. Aspas. A maneira mais fácil de economizar bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso. Fecho aspas. E o Trump ainda acrescentou em outro post, aspas, Elon estava ficando fraco, eu pedi para ele sair e tirei o seu mandato que forçava todos a comprarem carros elétricos que ninguém mais queria e que ele sabia há meses que eu ia fazer e ele simplesmente ficou louco. Fecho aspas. Musk afirmou que Trump está mentindo e deu sequência à briga ao afirmar que o presidente americano está nos arquivos do investidor americano Jeffrey Epstein, acusado de manter uma rede de exploração sexual envolvendo dezenas de menores. Aspas. Hora de soltar a bomba realmente grande. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, Donald J. Trump. DJT, né, como ele colocou ali com as iniciais. Fecho aspas. Em outro post, Musk escreveu, aspas, marque essa publicação para o futuro. A verdade aparecerá. Fecho aspas. A treta não parou por aí. Trump afirmou nessa sexta-feira à ABC News que Musk perdeu a cabeça e disse não ter interesse em conversar com o bilionário. Disse ainda, aspas, eu não estou sequer pensando em Elon. Esse coitado tem um problema. Fecho aspas. Em resposta, Musk chamou Trump de ingrato e disse que ele teria perdido a eleição sem sua ajuda. Steve Bannon, ex-assessor de Trump, afirmou que o governo americano deveria apreender a SpaceX de Musk, além de deportar o bilionário. O Bannon e o Musk já não se dão há bastante tempo. Aí o Bannon está aproveitando a situação. Bannon afirmou que Musk é ilegal e também tem que ir embora do país. Fecho aspas. Aliás, eu não abri as aspas, mas vocês entenderam que é a declaração do Bannon. O bilionário nasceu na África do Sul, mas é cidadão americano naturalizado há mais de 2 décadas. Ricardo Kertzmann, dá para acreditar nas alegações de quem, dos dois lados, um está falando verdade sobre o outro. Que você acha dessa história? O Felipe, aqui no Brasil, isso aí se chamaria perrengue chique, né? Porque, cara, que barraco. Olha, eu escrevi uma coluna hoje à tarde no Antagonista, e nessa coluna eu dizia que a psicanálise e a vida real explicam muito bem essa treta toda. A psicanálise explica, Felipe, no sentido de que quando você coloca no mesmo ambiente dois narcisistas egocêntricos, né, como Donald Trump e Elon Musk, tem tudo para dar M, né, e vai dar, e deu, porque são personalidades inconvivíveis, se é que existe esse termo, né? E eu dizia também que a vida real explica essa briga toda, e eu recorri a um velho ditado popular brasileiro que diz o seguinte: quando a falta de dinheiro bate à porta, o amor sai pela janela. É claro que eu não estou dizendo que nenhum deles está preocupado com os boletos no final do mês, não. Mas é que as perdas, em termos de mercado, de valor de mercado das empresas do Elon Musk, principalmente a Tesla, é uma coisa monumental. Só nesses últimos 2 dias, é coisa de mais de 100 bilhões de dólares. Ontem as ações da Tesla caíram 14%, hoje até à tarde, quando eu olhei, estavam subindo 4%, 5%, mas o rombo é monumental. E aí, quando vem essa história de terminar, né, do Trump terminar com os incentivos fiscais para a compra de carro elétrico, e vem com essa lei, né, a lei que se chama One Big Beautiful Bill Act, que é essa que o Elon Musk classificou como abominação nojenta, o caldo entornou. Ô Felipe, eu me lembrei, há uma lenda antiga aqui no Brasil a respeito de um dono de um jumento que coloca o animal no telhado e quando esse animal sobe, ele começa a escoicear e derruba as telhas e derruba as fundações e as vigas, enfim, o barraco, né, a casa vem abaixo, o animalzinho está quase morrendo e o dono vai lá dizer, olha, perdoa, eu não podia ter te colocado lá,
jumento, né, em cima de um telhado não é lugar de jumento. Ainda que isso tenha acontecido de verdade, eu acho que em 2018, numa cidade do interior da Paraíba, em Cajazeiras. Mas eu me lembrei disso porque o eleitor americano, que não deveria ter colocado o Trump uma vez, colocou o Trump na Casa Branca pela segunda vez. E pior, aí o Donald Trump foi e chamou o Elon Musk para o mesmo lugar. Eles não podem ficar na Casa Branca, Felipe, porque senão acontece isso. E o Trump atropela mesmo quem ousa se tornar um obstáculo para ele. Ele, por exemplo, eu me lembro bem das primárias do Partido Republicano, atropelou o Dr. Ben Carson, né, que é o primeiro neurocirurgião que separou gêmeos siameses unidos pela cabeça. Ele era um dos concorrentes. E o Trump falou o diabo a respeito do Ben Carson porque queria ganhar. E depois o Ben Carson acabou relevante, ficou aliado do Donald Trump, foi secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano durante o governo dele, mas é sempre pesado. E ele não tem qualquer pudor também, se precisar inventar alegação, que é o que acontece aqui na política populista brasileira. Agora, eu estava conversando com você, né, Duda, nos bastidores, de que isso é uma certa crônica de tragédia, entre aspas, anunciada, porque são dois grandes egos e, obviamente, é um político, presidente da maior potência do mundo, com um empresário que tem muitos interesses. Então, assim, tinha tudo para dar errado de algum lado. Porque se eles fossem pessoas super com princípios, independentemente da situação, não vou me aproveitar de qualquer circunstância, etc., eu acho que nem teriam aceitado toda essa parceria, né? Um empresário que tem negócio, vai ficar lá com um cargo no governo sem abrir mão dos negócios, etc. Então, assim, ou ia dar errado no sentido de que o governo Trump iria favorecer os negócios do Elon Musk e haveria todo esse conflito de interesse, na nossa visão, mais um interesse alinhado por parte deles, ou eles iam brigar, até por terem esses egos tão inflados, por terem esse narcisismo. Duda Teixeira, o que você destaca? Eu vejo aí um divórcio, uma relação amorosa, digo amorosa porque teve declaração de amor, tanto do Trump dizendo, né, eu te amo, Elon Musk. O Elon Musk falou também, eu te amo tanto quanto um homem pode adorar outro homem, né? Teve isso. Mas eu acho que um dos problemas da relação amorosa é quando você vê no outro a si próprio, né? E eu acho que o Elon Musk, quando embarcou nessa campanha, ele viu no Trump a si mesmo. Ele imaginou que o Trump seria um defensor do livre comércio, um defensor da inovação, da energia limpa, dos carros elétricos. E acabou que o Trump não é nada disso, né? Ele achou também que o Trump ia ser um cara que ia reduzir o Estado americano, né? Que ia fazer cortes na máquina pública. Ele imaginou essas coisas do Trump, só que o Trump não é isso. O Trump é o cara que impôs tarifas contra o mundo inteiro. O Elon Musk reclamou disso. O Trump é o cara que impôs tarifas contra a China, tirou os incentivos para a compra de carro elétrico. É o cara que apresentou essa lei que aumenta a dívida pública americana em 2,5 trilhões nos próximos 10 anos, né? Quer dizer, o Musk ficou lá 6 meses suando para cortar custos da máquina pública americana, e aí vem o Trump e fala assim, tem uma lei aqui que vai aumentar o gasto não sei quanto. Ele reclamou. O Trump também dificultando a entrada de visto de estrangeiros para trabalhar nos Estados Unidos. Isso para a indústria da tecnologia destrói a indústria da tecnologia americana, né, que depende desses estrangeiros. Então, devagarzinho, o Musk foi vendo que o Trump era uma outra pessoa, não era ele próprio, e aí acabaram se separando. Pois fica difícil ver qual é o grau de interesse próprio na postura de cada um, na raiva de cada um, mas fato como eu tinha mandado no grupo quando o Ricardo trouxe essa notícia, que todo populista, ele acaba brigando com quem quer cortar gastos, porque ele quer gastar para permanecer no poder. Tem esse lado. Mas tem o lado do interesse próprio do Musk. Será que ele realmente se irritou porque teve corte ali de subsídios, de incentivos para negócios relacionados a ele? Então, assim, são duas pessoas que têm um interesse próprio acima de outras questões, como a gente já abordou em outros episódios relacionados a ele. E acabaram não se bicando.